Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 23 de abril de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, onde aos domingos, neste horário, fazemos um singelo estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 69, que tem como título Hoje. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, em que Paulo diz: Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, capítulo 69 do livro Pão Nosso, com o título Hoje, onde Emmanuel coloca uma passagem de Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, em que Paulo diz: Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aí Emmanuel fala: o conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores costumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício da melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Hoje é uma palavra tão significativa para todos nós, porque se pararmos para refletir profundamente, talvez nos perguntaríamos: qual é a minha intenção para o dia de hoje? Quais são os meus propósitos para o dia de hoje? Ou então, ao final do dia, perguntaríamos a nós mesmos: o que fiz no dia de hoje? Quais foram os bens
a caridade e o testemunho que pude oferecer no dia de hoje. E Emmanuel, ao colocar essa passagem de Paulo aos Hebreus, ele lembra-nos logo o início das palavras do apóstolo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias. E dentro do texto colocado por Emmanuel, ele deixa bem claro para nós que todo conselho, toda indicação, toda palavra sempre é muito bem-vinda, sempre é muito gratificante para aqueles a quem oferecemos. Sabemos muitas vezes que esse ato em si está recheado da nossa boa vontade, do nosso querer, do nosso amor, da nossa caridade. Mas Emmanuel relembra que muitas vezes uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. E ele coloca esta frase para nos chamar a atenção para um outro ponto muito importante no contexto desse estudo. Que os chamados conselhos, que as chamadas palavras consoladoras, que muitas vezes as discussões infrutíferas, elas passam e deixam não só para nós, mas muitas vezes para aquele que está ouvindo, um vazio muito grande. E esse vazio ele está diretamente ligado aos conselhos que bondosamente o nosso querido Emmanuel nos oferece na sequência. Quando ele fala que do exemplo de cada um é que nós vamos tirar os bons convites e os bons conselhos. Normalmente, as pessoas, ao nos procurarem, as pessoas a irem de encontro a nós, buscando um conselho, um convite, uma palavra. Normalmente, aquela pessoa, ela vai observar a nossa postura, ela vai observar os nossos exemplos, ela vai observar os nossos passos de cada dia, para que dessa forma ela tenha segurança naquilo que vai falar e tenha tranquilidade e maturidade o suficiente naquilo que vai ouvir. Porque muitas vezes, na concepção daquela pessoa, é necessário que o interlocutor esteja oferecendo também a sua necessidade verdadeira, a sua demonstração clara daquilo que está necessitando naquele momento. Para que o outro, aquele que está ouvindo, possa lhe oferecer, com toda a garantia e com toda a certeza, o melhor que existe dentro dele.
Ele diz: convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. Então, não basta falar, não basta demonstrar todo o cabedal de conhecimento que muitas vezes guardamos dentro de nós. É preciso também que o nosso exemplo se transpareça através das palavras, através das ações de cada dia, através das ações de cada momento, da maneira como recebemos, da maneira como ouvimos, da maneira como orientamos e da maneira como indicamos um novo caminho para aquela pessoa. Por isso que Paulo fala: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, realizar o melhor que existe em nós, oferecer o melhor que existe dentro de nós, neste momento, no hoje, no agora, para que desta forma aqueles que estão nos ouvindo possam crescer e livrar-se das suas dores e dos seus sofrimentos. Ele diz: é para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. É realmente um testemunho diário. Falar e exemplificar. Exemplificar e falar. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Ou seja, é um exercício constante, onde eu estou melhorando-me. Eu estou melhorando, eu estou crescendo, eu estou progredindo, eu estou fazendo melhor ao meu alcance e estou oferecendo isso ao próximo através dos convites, dos conselhos e das palavras em si. E ele pede para nós no final: não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Então, que a gente não se endureça com as questões da vida, porque o Senhor nos deu essa estrada para trilhar, para que a gente possa se resgatar, para que a gente possa se aprimorar e para que a gente possa se santificar. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Isso tudo deve ser feito hoje, deve ser feito agora, para que dessa forma, eu tenha paz e tranquilidade no meu coração. Crescer, progredir, melhorar é um aprimoramento nosso. Não é amanhã, não é depois que eu me aposentar, não é depois quando eu tiver uma condição de vida melhor, é hoje. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Falou Paulo aos Hebreus. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Então, a partir do momento que eu vou fazendo hoje o que me é necessário fazer, através do resgate, do aprimoramento e da santificação, um exercício diário e constante, eu vou conseguindo colocar em prática essas questões e vou tendo a possibilidade de oferecer isso àqueles que me procuram. Não é à toa que as pessoas vêm pedir socorro, pedir auxílio. É porque nós já estamos numa condição melhor do que elas. Fazendo uma comparação muito simples, muito até insignificante, o alcoólatra, ele não vai pedir ajuda para o outro alcoólatra quando ele quer mudar a sua vida. Ele vai pedir para alguém que ele enxerga como alguém que está numa condição superior e melhor do que ele. Agimos assim em todos os setores da sociedade. E dentro da religiosidade, dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, não seria diferente. Então, quando as pessoas elas nos procuram, é porque elas enxergam em nós alguém que está numa condição melhor do que elas. E nós somos provados diariamente nessa melhoria. Por isso que Emmanuel fala que é um, um, um exercício constante de melhoria própria, onde a gente vai poder se libertar dos enganos fatais da vida. E ao fazer isso, nós não estamos só distribuindo um benefício a quem nos procura, nós estamos dando um benefício a nós mesmos, porque estamos seguros de nós, estamos certos de nós, estamos conscientes de nós mesmos. E aquilo que passamos ao outro é o melhor que existe em nós. Talvez tenhamos ainda que aprender um pouco mais. E quanto mais vamos aprendendo, mais teremos condições de oferecer algo a alguém. É como uma especialização profissional. Quanto mais eu estudo sobre a minha profissão, mais eu posso oferecer. E quando eu ofereço mais, as pessoas com certeza irão me procurar mais, porque eu tenho mais a oferecer. Só que Emmanuel deixa claro no título da lição, hoje, e ele termina dizendo: recorda a importância do tempo que se chama hoje. Isso tem que ser feito hoje. A nossa melhoria para a melhoria do outro, para a melhoria da humanidade. O caminho é sempre de mim para o outro e para a humanidade, e não da humanidade para o outro e para mim. Os benfeitores espirituais nos mostram isso de uma maneira muito clara. O hoje começa em mim, passa para o outro e passa para a humanidade. Então, que a gente saiba aproveitar estes momentos, aproveitar cada dia, cada momento. Nem sempre podemos fazer tudo o que desejamos ou que queremos, da maneira que desejamos e da maneira que queremos. Mas que a gente saiba aproveitar o tempo fazendo o melhor que podemos. Se não conseguimos ofertar 10, que pelo menos consigamos ofertar 5, 6 ou 7. Quem sabe amanhã conseguiremos mais. Mas que façamos o melhor que há em nós no dia de hoje. Então ele começa com Paulo dizendo: antes exortai-vos uns aos outros.
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E ele termina dizendo: não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, que a gente aproveite hoje para fazer o melhor por nós. E esse melhor vai se exteriorizar ao próximo e, consequentemente, a toda a humanidade. Então, fica aí o nosso abraço a você, que você tenha um excelente final de domingo, que você tenha uma semana abençoada no seu lar, no seu trabalho, junto de sua família. E daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, peço o seu apoio, a sua ajuda, o seu carinho. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se e também ajude-nos na divulgação do mesmo, como também da doutrina, da Web Rádio Espiritismo e Vida, para que possamos divulgar a doutrina espírita, como também o Evangelho de Jesus. Um forte abraço para você, um bom descanso e faça do seu hoje um dia maravilhoso e repleto de inúmeras realizações, para que ao final dele você possa dizer a você mesmo: fiz o que pude fazer da melhor maneira que poderia fazer. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até a próxima semana.